Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E também o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Então a pessoa tem que ter paciência. Muitas informações boas têm a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é agradecimento. Essa palavra nós ouvimos diariamente, agradecimento, 1000 vezes obrigado. Tem que lembrar sim que para ter efeito, a pessoa tem que estar falando com a alma, aquilo que ela está sentindo é verdadeiramente. Depois nós sabemos assim que também usamos essa fala para nós mesmos. Um benefício que nós recebemos, uma alegria que tivemos, se não for verdadeiramente, não tem significação. Tem muitas referências, né? Tem pessoas que possibilitam que o outro tenha o agradecimento. Mas se aquilo não for verdadeiro, as bênçãos do agradecimento ele não recebe. Pode ter possibilitado e o retorno que vem do alto por aquele benefício que ele possibilitou, se ele não estiver dentro dele com um procedimento de ter feito aquilo, porque aquilo precisava de ter sido feito, ele não recebe as bênçãos do alto. Depois tem outro tipo de pessoa que dá o benefício e faz o outro de escravo. A vida inteira escraviza o outro porque ele possibilitou aquele benefício. Depois nós sabemos assim que na vida de cada um, sempre para muitos, as coisas dão certo. Quer dizer que o sistema que aquele está utilizando para que tudo dê certo, ele tem uma função, um trabalho, uma maneira de ser que ele faz. Quer dizer que a bênção do alto vem para este, que tem esse tipo de comportamento, de fazerem as coisas porque as coisas precisam de serem feitas. Quando uma pessoa fala assim que trabalha naquele lugar, e tudo dá certo. Quer dizer que o comportamento daqueles que ficam naquela moradia, naquela empresa, é um comportamento de agradecimento. E temos que lembrar que esse agradecimento, a pessoa para receber as bênçãos, tem que estar com pureza dentro dela. É bem importante assim. A gente pode observar de muitas maneiras. No ambiente escolar, então, o comportamento daquele aluno, o jeito que ele teve o procedimento, aquele que está dando aquelas informações, tem mais informações daquele assunto. Se o aluno tem um procedimento bom no outro dia, ele entrega as outras informações para aquele aluno. Se ele não se encontra de uma maneira como precisa de encontrar-se, com naturalidade, mas estando junto com aqueles que não fazem esforço, aquele novo material, esse aluno não recebe. As bênçãos são assim. Cada um teria que observar assim. Falamos durante o dia e qual é o benefício que essa fala trouxe para nós mesmos e para os outros. Muitos acham assim que se for falar somente coisa séria, não tem ninguém para ouvir. Não tem importância. Mas a pessoa não construiu coisas ruins para ela e para o seu ambiente de trabalho, para a sua moradia, porque a fala que foi utilizada durante o dia foi uma fala construtiva. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que tem muitas maneiras de
procedermos que o outro receba os benefícios. E nós também recebemos, porque na criação é um equilíbrio. É isso que nós tínhamos que ir observando. Aquele agricultor, se ele colocou a semente no solo na época certa, possibilitou que aquelas sementes tivessem o crescimento, ele vai ter a colheita. Na nossa fala é a mesma coisa. Quer dizer que nós tínhamos que nos tornarmos cuidadosos com aquilo que nós falamos. Porque tem um ensino bem interessante que fala assim que se a pessoa fala o que ela quer, ela ouve o que ela não quer. Esses ensinos, nós tínhamos que estar bem presente com eles dentro de nós. Depois, aquelas pessoas que estão procurando um caminho interno, um caminho de luz, um caminho que possibilita a ele uma sustentação, ele não tem muito o que falar. É isso que nós precisaríamos de entender. Aqueles que muito falam, eles têm que ouvir qualquer coisa. E depois tem um outro ensino que fala assim que quando a pessoa fala muito, ela pode dar com os burros na águas. Quer dizer que aquele que está trabalhando para a sua vida interior, para que ele receba um agradecimento do comportamento que ele está tendo, a virtude é de Deus. Para receber dessa virtude, a pessoa tem que ter o campo preparado, a maneira de ser, o jeito que ele é. E não é só para um período. Depois nós já ouvimos falar assim, que a pessoa ela foi ficando envelhecida e foi mudando a maneira de ser. Para uns ela foi melhorando, outros foram piorando. Quer dizer que aquilo que está dentro de nós, a vida inteira, se a pessoa descuida, ela não vai para as alturas luminosas, porque ela foi descendo no seu linguajar, nas suas expressões. Então a fala tem essa relação, nos possibilita irmos para as alturas luminosas e para as profundezas. Se a pessoa vai descuidando, vai usando expressões que não têm significação verdadeira, a pessoa também vai descendo, vai perdendo a consideração. Depois nós tínhamos que lembrar assim, nós somos instruídos que aqueles que largam o corpo de matéria grosseira vão para o paraíso. Nós tínhamos que lembrar assim, que a pessoa vai para o paraíso se ela cultivou os ensinos, a maneira de ser, a sua fala, a vida toda. A precisão naquilo que precisa de ser falado. É isso que nós precisaríamos de entender. Porque quando a pessoa fica envelhecida e ela não cuidou da sua fala, o período da sua existência, agora fica muito difícil para ela arrumar um costume de ter falas nobres, de ter falas que possibilita a ela uma sustentação. A maneira que existe para cada um é conhecer as palavras e entender a significação das palavras. Tem importância, porque quando usa a expressão inadequada, numa sala de aula, por exemplo, e o professor está ali para fazer a correção, ele fala que aqueles termos ele não aceita quando coloca no papel e entrega para ele. Quer dizer que o professor vem fazendo um equilíbrio, porque quando aquele aluno sair daquele ensino escolar, se ele utilizar as expressões inadequadas num pedido de emprego, ele não vai ter. Mas se ele seguiu a orientação do professor com as palavras adequadas, tem possibilidade de ele ser aceito no novo ambiente de trabalho que ele terá. A alma que nós temos, a pessoa tem que lembrar assim, se não foi falado de alma, um agradecimento, não tem significação. Precisamos de aprender a vibrar com a alma, aquilo que nós falamos, para que essa palavra tenha uma base, uma sustentação. Quando nós vemos assim a maneira que existem de presentear outros ou de querer dar uma fala para o outro, se não é de alma, não tem significação.
aquele que está recebendo, ele sabe assim que ele ficou com uma pendência, porque na natureza tem um equilíbrio. Aquele tratador tem aquele animal tem muita despesa, mas aquele animal, quando é visto, ou quando ele utiliza daquele animal, ele recebe elogios. Quer dizer que o gasto que ele teve com aquele animal, o animal corresponde com a beleza e as pessoas ficam felizes em vê-lo. Nós tínhamos que desenvolver uma condição da sensibilidade que existe quando falamos. E essa fala constrói. Tem muitas referências assim que nós sabemos que a fala constrói, porque a fala do comandante, ele fala e o comandado tem que cumprir aquilo que ele acabou de ouvir. O professor deu as determinações na escola, aqueles alunos têm que fazer aquelas determinações. Aquele que não entrega as determinações, ele recebe um comunicado. Dependendo da idade do aluno, o comunicado vai para os pais. Quer dizer que a fala tem essa força, tem essa importância. O agradecimento é igual. Então nós tínhamos que estar bem presente com os nossos costumes de agradecer ou de receber um agradecimento. No caso do receber o agradecimento, nós tínhamos que ver a intenção que nós estamos possibilitando para o outro. É isso que nós tínhamos que nos encontrarmos da maneira que nós somos. E essa maneira a gente sabe que é verdadeira, porque conhecemos casos de 3 ou 4 conversando e um sai daquela reunião e muitas vezes falam bem desse que saiu e muitas outras vezes comentam como se fosse desagradável encontrar-se com aquela pessoa, porque a fala dele, o jeito que ele tem o procedimento, não condiz com aquilo que precisa daquela reunião. O agradecimento tem essa força. E a pessoa tem que lembrar assim, que existe o equilíbrio na criação. Quando faz por fazer, porque precisa de ser feito, a gente pode observar assim em documentários, quando resgata um animal caseiro, um cachorro, por exemplo, que está mais acostumado no convívio com o ser humano, aquele animal fica muito feliz e fica com um procedimento de agradecer aquele que o auxiliou. Então, na nossa vida, se o animal tem esse procedimento, com aquele resgate verdadeiro, quando nós formos possibilitar algo para o nosso próximo, nós tínhamos que lembrar assim, que tem que ser verdadeiramente aquilo que nós estamos possibilitando. É isso que nós precisaríamos de ter bem presente dentro de nós, para recebermos as bênçãos do alto, do procedimento que tivemos. Esse procedimento tem que ser verdadeiro. E essas bênçãos do alto assemelha-se àquele professor que está trazendo um material a mais do aprofundamento para aquele aluno que teve interesse. Essas bênçãos podem chegar até nós. E aquela referência bem importante daquele que tem um comportamento com equilíbrio, de maneira que o procedimento que ele tem não está esperando um retorno daquele que recebeu. Ele fez o comportamento de maneira agradável para aquele. Independente daquele ter o agradecimento ou não, vem o agradecimento do alto para esse que teve esse procedimento. Então esse equilíbrio é muito importante para cada um de nós. Que é aquela condição assim, né? Se é para ter uma reunião somente com falas vazias, quer dizer que a pessoa tem que lembrar que o tempo dela que ela está utilizando está sendo perdido. Depois nós sabemos assim que tem um ensino que diz assim, que fizestes do tempo que te foi concedido. E aquele que tem vontade de ter um conhecimento da continuação da vida, de onde viemos, como nós nos encontramos e para onde vamos,
que tem um aprofundamento no livro Na Luz da Verdade, o tempo passa mais rápido. Aquela condição assim de aproveitar o tempo e as coisas que precisam de serem feitas, o tempo fica curto. Porque tem tantas coisas para ter um aprimoramento, para ter um aprofundamento, para melhorar a compreensão daquilo que nós já tínhamos uma noção, o tempo é pequeno. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ao anoitecer, fazendo reflexão daquilo que foi falado, a pessoa tem que lembrar que a palavra que foi usada durante o dia tem que ter sido construtiva e tem que ter tido um reflexo com aqueles com quem ele relacionou, de orientação, de determinação, de maneira de viver. A vida nossa é a responsabilidade individual. Usou mal o tempo, a pessoa é cobrada dentro dela. Por isso que nós tínhamos que lembrar assim, muitos e muitos têm costumes de entorpecer-se. Porque pode ser com bebidas, pode ser de outra maneira, porque um comprimido que tira dor, esse comprimido, ele tira dor de qualquer parte do corpo. Então ele anestesia o sistema todo. Quer dizer que é um entorpecimento. Quer dizer que se a pessoa está trabalhando com ela para conhecer os ensinos e valorizar a palavra que ela tem e o tempo disponível, ela não terá necessidade de entorpecer-se. Quando não usa o tempo para ter um aprimoramento, para desenvolver uma maneira de ser considerado e de considerar o semelhante, o tempo fica curto. Então a pessoa não terá tempo para organizar-se e um aprofundamento dos ensinos, naturalmente ela também não vai entorpecer. É um esforço, é a vida toda. E nós tínhamos que lembrar assim, quando pegamos documentários de décadas ou de mais de 100 anos que ainda apresentam, a gente vê que a Terra anteriormente era mais bonita. Os rios, quer dizer que nós aceitamos aquilo que vai nos apresentando e nós não vamos percebendo que nós estamos colaborando para o feio. Se nós estivéssemos colaborando para o nobre, para o polido, então os rios estariam mais limpos. Então a responsabilidade é de todos nós. Mas para voltar para a pátria do Espírito, é indivíduo. É isso que nós precisamos de entender. É o próprio, é que tem que fazer o esforço para compreender os ensinos e verificar o tempo que ele está dedicando para as palavras que ele utiliza. Então, aquela condição bem importante das referências que existem, da pessoa possibilitar um benefício para a sua comunidade ou para o seu semelhante, depois escravizar essa comunidade ou esse semelhante pelo benefício que ele ocasionou. Depois, outro tipo é aquele que possibilita e depois ele quer sempre ser reconhecido. A pessoa tem que lembrar assim, querer o agradecimento a vida toda, ele não vai receber do alto os benefícios que serão melhores para ele. Então a grandiosidade da bondade do Criador é muito maior. Então nós tínhamos que entrar nesse equilíbrio que a vida vai nos apresentando. As reflexões que precisaríamos de ter todo o entardecer daquilo que nós falamos, de observar os termos que nós usamos. E a gente vai observando assim que a facilidade de diminuir as expressões, a facilidade que nós temos de trabalhar numa oitava abaixo, em vez de nos elevarmos, de melhorarmos, de não precisar de que venhamos a ser supervisionados, porque se nós estamos tendo necessidade de receber uma supervisão, é porque estamos descuidados. A vida é um procedimento que cada um tem que entender do alimento, do jeito que ela é, e o procedimento que ela precisa de ser, de ter,
para com o seu semelhante. Não é ficar calado. É isso que nós precisaríamos de entender. Então agora a pessoa acha que ela tem que ficar calada, que ela precisa agora, para voltar para a pátria do Espírito, ela então tem que ficar calada. Não, nós sabemos que muitas vezes o jeito que nós comportamos com o nosso semelhante, num gesto, num sorriso, numa maneira agradável, aquele semelhante fica feliz, porque quando nós recebemos algo assim, também ficamos felizes. Depois acontece assim, se nós desenvolvermos uma condição interna bem importante de receber de volta aquilo que nós fazemos imediatamente nós vemos que aquilo que foi feito está de uma maneira correta ou que precisaria ter uma melhora, porque vem para nós. Quando nós percebemos que foi de uma maneira correta, dentro de nós também tem alegria. Quando nós percebemos que precisamos de mudar o jeito, de melhorar aquela maneira, então dentro de nós também, se nós estamos trabalhando para melhorar a nossa percepção, vem também a orientação. Toda a época da nossa vida, tínhamos que ter tanto trabalho conosco que nós não teríamos tempo de fazer como aquela expressão popular, né? Jogar palavras fora. Então o agradecimento, para ele ser verdadeiro, tem que ser de alma. Então a pessoa recebeu um benefício e se ela vai dar o agradecimento, então tem que ser de alma. Se aquele que fez não receber, não tem problema, mas dentro daquele que recebeu, o agradecimento foi verdadeiro. Então nós tínhamos que ter um comportamento assim, porque com os animais, aqueles que têm costume de relacionar com animais de maneira correta, o animal agradece imediatamente aquilo que faz para ele. Cada um tem que observar assim, que essa condição que a gente percebe com o animal, nós tínhamos que trabalhar conosco para nós mesmos percebermos como nós somos. Então o trabalho interno é a vida toda. Então aquela condição assim que, quando fala da velhice, a velhice não é problema. O que tem problema é que aquele que já se encontra envelhecido, ele descuidou durante a vida, ele não aproveitou o tempo que foi destinado a ele. Agora ele encontra numa condição de inseguro, porque ele não usou direito o tempo que foi destinado a ele. Aquela protelação que nós fazemos para nós mesmos, porque tudo que nós fazemos não é para o outro. E isso fica bem fácil assim de observar. Colega de trabalho, quando percebe se ele já pediu demissão. O filho na moradia, quando se percebe, ele já foi para uma outra localidade. Quer dizer que tudo que nós fazemos é para nós mesmos, o jeito que nós somos. A maneira certa do agradecimento é dentro de cada um de nós. E esse agradecimento pode ser de uma maneira de estar recebendo o alimento, de uma maneira de estar apreciando a natureza, ou de ter uma satisfação de conviver com aquele que é o nosso conhecido, ou aquele que chegou agora no nosso caminho. E a maneira deste é uma maneira agradável, então a gente fica feliz. Toda época é esse cuidado que nós precisaríamos sempre lembrar para nós mesmos. Não é para as outras pessoas quando a pessoa faz algo que o outro fica feliz. A condição que cada um tem de ter o agradecimento é ele mesmo, para ele mesmo, e desta maneira ele poder também irradiar aquilo que ele está sentindo. As irradiações são verdadeiras, porque mais sensível se encontra os animais e eles manifestam. E aquele que está recebendo a manifestação do animal, vê em que aquela manifestação tem um agradecimento. Esse tipo que nós precisamos de desenvolver para nós, de ser uma coisa de alma, tanto para receber o agradecimento, como possibilitar
aquele que está necessitando. E depois tem uma coisa bem importante assim, não está relacionado a bens materiais. Porque aquele que não tem bens materiais, ele ficaria privado de não poder contribuir. É dentro, é a maneira de ser. É isso que nós precisamos de entender. É de uma outra norma de tempo. A mesma coisa, o cachorro recebeu o benefício. A única maneira que ele tem para dar o agradecimento é o jeito que ele manifesta. Nós também tínhamos que lembrar assim, que essa manifestação não é relacionada às coisas externas. Porque normalmente com as coisas externas fica bem fácil assim da gente entender. Porque é muito comum das coisas externas, dos presentes externos, aquele que está possibilitando querer o agradecimento daqueles que estão recebendo. O outro jeito é escravizar. Ele dá o benefício, mas ele, ao período seguinte, ele escraviza aquele que recebeu, lembrando daquilo que ele possibilitou. A maneira correta é de alma, que é o caso daquele que não tem um recurso financeiro, o jeito que ele recebe ou o jeito que ele possibilita dá uma harmonia, dá uma satisfação. E depois tem aquela referência bem importante, né? Que todos nós já tivemos esse tipo de vivência. Um jeito agradável, uma fala agradável, um gesto. Tempos depois a gente lembra-se com um sorriso, com uma satisfação, com uma alegria. Lembra daquele que nos possibilitou, que recebeu verdadeiramente aquilo que possibilitamos ou que nós recebemos verdadeiramente aquilo que nos foi possibilitado. Isso existe. É nessa condição é que nós tínhamos que trabalhar a vida inteira, possibilitando para o outro a alegria. E de uma maneira que essa alegria é verdadeira para ele e nós lembramos daquela maneira que foi possibilitada, nós sentimos felizes anos depois. Do jeito que nós lembramos das coisas que não foram organizadas direito para o nosso semelhante, e que tem muitas pessoas que falam assim que, se pudesse, voltaria lá e arrumaria aquela parte feita. Quer dizer que ficou uma pendência. Mas, independente de voltar lá ou não, nós temos uma possibilidade dentro de nós de fazer o resgate daquilo que nós estamos vendo que podíamos ter feito melhor, mas também temos que lembrar que naquela época o nosso saber era menor. Nossa vida, ela teria que ser assim. Não teríamos que ter tempo para jogar palavras fora. Não teríamos que ter tempo para fazer parte de reunião de salão, porque não traz uma maneira que nós precisaríamos de ver o caminho que eu preciso de caminhar, as direções que eu preciso de ter. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que quando a pessoa está fazendo um esforço para compreender os ensinos, ela não tem tempo, porque o aprendizado que ela necessita de ficar esclarecida com aquelas informações, ela tem que lembrar assim. Porque as informações, quando nós vamos evoluindo, vai melhorando também a nossa maneira de entender. Os nossos conceitos vão sofrendo alterações. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar que quanto mais dedicada que ela se torna estudando o livro Na Luz da Verdade, melhor ela fica para ela mesma, para a compreensão da vida. Então, o livro Na Luz da Verdade é aquela condição bem importante que nós precisamos de ter para nós mesmos, para termos a saúde, para compreender a diferença que existe de quando tem uma fala de salão e de quando tem um aprimoramento interno. Estuda o livro Na Luz da Verdade.